Na advocacia tributária, tem um tipo de ação que vai aparecer para vocês com certeza, que é a famosa execução fiscal. Eu comecei a falar um pouquinho, sobre execução na aula passada, mas agora nós vamos nos aprofundar mais no assunto. Porque é muito comum que o cliente, que a empresa, tenha algum tipo de execução fiscal, quando não aparecerem muitas execuções fiscais de um mesmo cliente. O fisco ajuiza a execução fiscal em duas situações, tá? A primeira é aquela que a gente falou sobre o tributo declarado e não pago, né? E a segunda situação, o fisco ajuiza a execução fiscal depois que terminar o processo administrativo. Quando acontece de ter um processo administrativo, oportunizando então o sujeito passivo a oferecer a impugnação, o recurso. Quando ocorre então a inscrição em dívida ativa do contribuinte, do sujeito passivo, o fisco na verdade não, porque o âmbito administrativo, vamos falar assim, né? Então, ali o âmbito fiscal envia para a procuradoria. Aí vai ser a procuradoria ou municipal, ou estadual, ou federal, vai depender do tributo que a gente está falando. Estando, então, o contribuinte inscrito em dívida ativa, a procuradoria poderá ajuizar a execução fiscal para cobrança destes valores. Bom, ocorre que a dificuldade toda é como defender o meu cliente se ele tem execução fiscal de tributo declarado e não pago. Porque ontem a gente comentou muito, né? Ontem eu quero dizer a aula passada, né? Vamos fazer essa partezinha. Tá. Porque na aula passada... Na aula passada, a gente comentou bastante sobre este segundo caso aqui. Foi quando eu trouxe a questão da ação anulatória, que depois de um processo administrativo vai ocorrer aquela notificação para o sujeito passivo para que ele pague em até 30 dias o valor sob pena de inscrição em dívida ativa. Muitas vezes, na maioria das vezes, ocorre então a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal. E aí foi quando a gente conversou sobre a possibilidade de ajuizar uma ação anulatória. O problema todo é que ninguém, nem pensar, nenhum advogado, vai fazer uma ação anulatória tratando-se de tributos declarados e não pagos. Mas o que é isso? Bom, vamos lá. O ICMS, o ISS, o IPI, o imposto de renda da pessoa jurídica, que também tem junto lá as contribuições ao Sistema S, que também engloba a contribuição social sobre o lucro líquido, enfim, é o contador da empresa que entra no sistema, declara o que teve então de fatos geradores através das notas fiscais, aí a nota fiscal de compra, de serviço, enfim. Através dessa declaração que o contador faz, é apurado o valor e emitida a guia, e aí então a empresa tem que efetuar o pagamento. Quando não é efetuado o pagamento, a empresa, que eu digo é que normalmente a gente fala de empresas, mas é claro que também tem situações de pessoa física, imposto de renda, por exemplo, aqui, ainda que possa, pessoas físicas normalmente não emitem notas de ICMS e ISS, ainda que elas possam sim emitir, tá? Então, o que acontece? A própria empresa declarou que praticou aqueles fatos geradores, gerando então a guia para pagar o imposto. Que argumento se vai utilizar numa ação anulatória? Vocês concordam comigo que não é possível se fazer uma ação anulatória, ou melhor, possível é, né? Mas é claro que ela vai ser improcedente, então é uma ação da qual não vai ter nenhuma vantagem para o cliente, nem para o advogado, e não tem o porquê. E aí acontece essa situação de chegar e se perguntar, mas e agora? Como é que eu faço para defender o meu cliente?
Tem alguma forma? Sempre tem, né, gente? Sempre há alguma possibilidade. Vamos falar então um pouquinho sobre essas possibilidades. Porque o que acontece? A execução fiscal, ela tem a lei de execução fiscal, né, a 10.630, se eu não me engano, é esse o número, 6.830, desculpa, gente, não é 10. 6.830 de 1980. Então, é essa lei que regula toda a execução fiscal. Lá estão todos os requisitos que a Procuradoria tem que observar para ajuizar uma execução fiscal, tá? Qual é a primeira possibilidade que se tem? Embargos à execução. Bom, os embargos à execução é a oportunidade do executado se defender diante dessa execução ajuizada. Mas tem um requisito, é o primeiro que tem que ser observado, e se não for observado esse requisito, sequer será recebido os embargos, que é a garantia. Não é como no direito civil, que quando tem uma execução de um título extrajudicial, se pode apresentar os embargos à execução sem qualquer tipo de garantia. No direito tributário aqui, a execução fiscal tem que ter garantia. Essa garantia ela pode ocorrer, primeiro, ela pode ser ofertada pelo executado, então vocês podem dizer para o cliente que ele pode oferecer um bem para dar em garantia, tá? Nesse caso, vamos falar bem claramente aqui, porque o curso ele é prática tributária. Então eu não vou ficar trazendo aqui para vocês o que está escrito na lei, porque isso vocês podem ler, né? Eu quero aqui mostrar caminhos para vocês. Então eu vou ser bem direta e franca, né? Não deixem os clientes de vocês indicar bens com valor, né? Sempre que haja essa possibilidade que o cliente tenha interesse em estar adimplindo a execução mediante o oferecimento de uma garantia, pensem em possibilidades, né, de oferecer garantias que não vão onerar tanto o cliente de vocês. Vamos dar um exemplo do que eu estou falando. Precatório. Um precatório estadual, né, em que o cliente vai comprar um precatório por uma média de 30% a 50% do valor do precatório, então aí ele já tem um ganho. Sempre o ideal é que vocês conversem com alguma empresa que tenha garantias para oferecer. Muitas vezes tem até mesmo terrenos, né? Terrenos que estão colocados à venda por um valor muito abaixo do valor do mercado. E aí então o cliente de vocês pode estar adquirindo algumas terras para oferecer em garantia nessa execução. Tem muitas outras possibilidades, mas prestem bem atenção numa coisa. Verifiquem bem essa garantia, porque tem sim um mercado paralelo que incentiva a compra de garantias que, quando elas forem ser ofertadas na execução, o exequente não vai aceitar. Porque quando nós ofertamos um bem para dar em garantia, o credor, o exequente da ação, ele tem que aceitar esse bem. Então, prestem muita atenção. Olhem a jurisprudência, se esse bem tem liquidez e ele vai ser aceito perante a execução de vocês. Então, assim,
precatório, por exemplo, assim, no Rio Grande do Sul, tem muitos precatórios estaduais, né? E aí também sempre são situações que a gente tem que verificar o local. Cada estado, né, atua de uma forma. Tem estados que praticamente estão com todos os precatórios pagos. A realidade do Rio Grande do Sul, que é o local na qual eu resido e tenho a maioria dos clientes, há uma realidade de muitos e muitos precatórios, né? Precatórios alimentares, precatórios de pessoa física, precatórios de pessoa jurídica, enfim, uma imensidão que não foram pagos. E tem um mercado muito forte de venda de precatórios. Tudo tem que ter muita atenção. Se esse precatório de fato existe, se esse precatório é um precatório bom, como a gente diz, ou seja, ele é um precatório fácil de comercializar. Tudo isso a gente tem que verificar antes de sair oferecendo para o nosso cliente, ok? Então, o precatório é uma garantia muito interessante, normalmente, a nível estadual. A nível federal, eu confesso para vocês que existe, mas é mais difícil de conseguir. Porque a União, né, enfim, e suas autarquias, elas não costumam deixar precatórios inadimplidos por muito tempo. Sempre é uma questão de, às vezes, 3 anos para estar pagando. Então, não há um mercado tão forte com venda de precatórios federais como tem de precatórios estaduais. Cada estado também tem a sua maneira de estar aceitando esses precatórios, tá? No Rio Grande do Sul, foi feito um programa lá em 2018 chamado Compensa RS, na qual então o estado passou a acordar com os seus devedores que uma parte do pagamento poderia ser feita em precatórios, outra parte parcelado. Então observem nos estados em que vocês estão, os estados em que vocês forem advogar, lá onde está a sede do cliente, como funciona a aceitação dos precatórios. Se eles são aceitos diretamente na esfera da justiça, né, já no âmbito de uma ação, se há possibilidade de estar entrando em algum tipo de refis, enfim, algum programa para estar saldando dívidas tributárias que tenha sido criado por aquele estado, aonde se inclui também precatórios, sempre verifiquem. Não ofereçam para o cliente qualquer tipo de bem assim, sem antes verificar. Porque, como eu disse e vou repetir, tem um mercado paralelo que vende alguns tipos de garantias que não são aceitos. Então não adianta comprar uma garantia por menor, por mais barato que seja, ofertar na execução e o credor, o exequente lá não aceitar essa garantia. Vai seguir em aberta execução, vai seguir o exequente peticionando e tentando encontrar bens de toda forma do devedor. Então não resolve a situação. E aqui a gente está falando da prática na advocacia voltada para a solução para os nossos clientes. Bem? Então, gente, garantias seriam isso. Então, a primeira hipótese que a gente estava falando é quando o próprio executado oferta a garantia. E aí, eu dei essa hipótese para vocês de buscarem algumas garantias boas e mais em conta para os clientes. Hipótese B, penhora. Foi citado, né, o cliente de vocês, lá o executado, foi citado, não ofereceu nenhuma garantia. O que o exequente vai fazer? Ele vai procurar bens para saldar essa dívida. Quando está procurando os bens, primeira coisa que ele vai pedir é o Bacenjude, que vai virar agora o Cisbajude, né, mais moderno, então o sistema já está para mudar. Se der negativo, ele vai pesquisar veículos, ele vai pesquisar imóveis, ele vai até o fim até pedir penhora do faturamento da empresa. Ele pode pedir penhora, se a empresa opera com cartão de crédito, a penhora de nos cartões de crédito, sempre uma parte, né, uma porcentagem. Se a empresa trabalha com emissão de boletos bancários, né, enfim, das duplicatas, ele pode oficiar os clientes
para que uma parte, uma porcentagem dessa duplicata a ser paga seja pago lá no processo, seja depositado. Então, tem muitas formas que o exequente aí procura para estar saldando a sua dívida e encontrando bens. E isso vocês têm que alertar para o cliente de vocês. Deixem sempre muito claro, tá? Primeira coisa, pergunta para o cliente: tem bens em nome da empresa ou em nome dos sócios? Porque se a resposta for sim, vai ser penhorado na execução fiscal. Já adiantem isso para o cliente de vocês. Só não vai surtir efeito essa penhora. E o que é surtir efeito? Primeiro ocorre a penhora, depois vão ocorrer os atos expropriatórios, qual seja nomeado um leiloeiro, avaliado bem, e aí então ele vai à asta pública. Então, uma coisa é constar uma penhora, né, numa matrícula de imóvel, depois que acontece a expropriação. Caso esse cliente já tenha dívidas trabalhistas, enfim, a gente sabe que primeiramente vai ocorrer, quando for expropriado bem, o pagamento dos credores trabalhistas, porque tem prioridade na ordem, tá? Mas aqui, como a gente está falando em execução fiscal, primeira coisa, o cliente tem bens, já deixa claro que sim, que vai ser penhorado, tá? O cliente diz que não tem bens, o que é comum. Alertem para a possibilidade de penhora no faturamento, penhora no cartão de crédito, caso seja uma empresa que opere com vendas direta, né, ao consumidor, enfim, e que tenha cartão de crédito, ou ainda penhora nas duplicatas emitidas. Então, é uma empresa, digamos que é uma indústria que vende para o comércio, né? Então, claro, nesse caso não tem cartão de crédito, tem indústria. A indústria emite uma nota fiscal de venda sempre quando vai passar para o seu cliente o produto. O que acontece? Quando o cliente for pagar, ele vai deixar lá uns 10%, ele vai ter que depositar em juízo para ir garantindo a execução. Esses mecanismos, na verdade, eles são bem pouco eficientes, né? Porque a maioria das empresas está com o faturamento negativo, não há o que penhorar, né? Não tem tanto volume de cartão de crédito, mas incomoda, né? Eu tive o caso de um cliente que aconteceu essa penhora aqui nas duplicatas e virou caos. Por quê? Porque os clientes se incomodam. Os clientes não queriam pegar todo mês, em vez de pagar para a empresa o valor cheio da nota, calcular tantos por cento, pedir para o judiciário uma guia de depósito judicial, depositar, então pagar outra guia para depositar em juízo. Os clientes não querem também da empresa. Então, assim, é bem incômodo. E o exequente sabe que não faz tanto efeito assim, porque muitas vezes o cliente tem uma dívida aí de milhões e por mês o que vai estar sendo depositado é 10 mil, 20 mil. A gente sabe que esse valor nem a longo prazo vai pagar a dívida. Porque uma dívida de 5 milhões, 10 milhões não tem como ser paga com 10, 20 mil por mês. Mas o exequente faz isso exatamente para incomodar, essa é a palavra certa, para forçar o executado a estar efetuando o pagamento. Então, alertem sempre para o cliente de vocês sobre essas possibilidades, tá, estarem ocorrendo. Alertem outras situações também, como por exemplo, eu tenho uma frota de carros, mas não está registrado nem no meu nome, nem no nome da empresa. Está registrado em nome do laranja. Gente, muito cuidado, porque hoje em dia tudo isso está sendo descoberto. Existem mecanismos, existem ações declaratórias de simulação de venda. Existe sim como tu ir até o Detran
e pegar uma certidão em que apareça as informações de venda, porque eu posso ter um carro, tá? O carro tem uma penhora. Eu vendo para o meu amigo. O que eu faço lá no Detran? Eu informo que eu vendi para o meu amigo para que o amigo seja o responsável pelo pagamento de IPVA. Mas quando for ser emitida uma certidão do carro, vai aparecer que eu sou a proprietária ainda. Mas lá no Detran tem uma informação que ocorreu a venda. E hoje se pode pedir uma certidão com informação de venda. E aí vão ir atrás, enfim. Assim como o contrário, eu posso simplesmente ter comprado dessa forma sem registrar no meu nome. Então, cuidado, tá? Com todas essas situações, com todos esses mecanismos para esconder bens, né? Quando eu digo cuidado, sempre alertem para o cliente a possibilidade. Eu sei que ninguém quer perder seus bens para o fisco, né? Quer perder seus bens numa execução, ninguém quer, né? Isso é sim incômodo, isso não é confortável. Mas no momento em que a gente está dentro de uma execução, em que se é o executado, sempre tem essas possibilidades e a nossa função também é orientar o cliente, né? Principalmente. Então, né, a possibilidade B falou do que falamos aqui na penhora. Tá bem. Então, podemos oferecer garantias, né? Garantias ruins, não vão estar comprando, né, mansões no Morumbi para oferecer para o fisco, por favor, né? Por favor. E aí, depois que a gente tem, então, a garantia, abre o prazo para apresentarmos os embargos à execução fiscal. Prazo 30 dias, né? E aí tá lá na LEF a regra de quando começa. Ou vai ser de quando foi aceito o bem, né, que a gente garantiu lá que deu em penhora, ou quando for de fato efetivada a penhora, vai sair a nota lá no processo que vai começar a contar o prazo. Os embargos, a gente pode sim alegar qualquer matéria de defesa. Como é bem complicado quando se trata de um tributo declarado e não pago, vamos falar aqui de ICMS. Que tese, o que eu vou utilizar? Que fundamentação eu vou utilizar para tentar dar procedência aos meus embargos e extinguir a execução? Caso tenha, como aquele caso que eu contei para vocês, do cliente que foi autuado, tendo que pagar milhões de ICMS com base num laudo de que as máquinas que ele tinha na empresa produziam muito mais fatos geradores do ICMS do que o que estava sendo declarado, quando aquilo não era verdade. Então, isso é um caso em que a gente tem matéria de defesa. Mas muitas vezes não tem. E vai acontecer que os nossos embargos eles vão ser meramente protelatórios. Mas aí é aquilo. Sendo eles protelatórios e aí depois da sentença não é recebido com efeito suspensivo o recurso, salvo se tiver algum argumento muito forte mesmo que vai fazer com que o juiz receba com efeito suspensivo, então a gente consegue protelar até a data da sentença, tá? Se tratando de um bem que foi dado em garantia pelo nosso cliente, né, pelo executado, não vejo problema, porque se a ideia foi realmente adquirir esse bem para ofertar lá em garantia, a gente só vai tratar aí da questão dos atos expropriatórios para estar vendo quanto que vale, né, para a gente estar podendo fazer o encontro de contas, então, e fazer com que esse bem possa estar pagando, se não toda a execução, ao menos parte dessa execução. Se nós temos, né, o argumento, ótimo, a gente pode estar trabalhando aí muito bem com o pedido. É como se fosse ação anulatória, mas a gente está fazendo embargos, né? Então, tudo vai ser alegado, a verdade dos fatos, a fundamentação. Aí eu vou poder pedir
a produção de provas, eu posso pedir audiência, eu posso pedir perícia, enfim, eu posso pedir testemunhas, pode ter muitas, né, todas as provas possíveis em direito, aí pode ser alegado. Então, sobre a execução fiscal, tem, além dessa questão, né, a gente está falando aqui dos embargos, tem uma outra possibilidade bem famosa, bem conhecida, tá, que eu quero trazer para vocês, que se chama exceção de pré-executividade. Isso aqui nada mais é do que uma petição comum, tá? É uma petição que foi criada pelos advogados, enfim, ela não tá lá no código, isso foi aceito pela jurisprudência. Quando que a gente deve apresentar uma exceção de pré-executividade? Quando nós queremos extinguir a execução, então assim, ó, o cliente foi citado numa execução fiscal. A gente pega a execução e olha, opa, isso aqui está prescrito. Essa dívida ativa que está aqui, esses lançamentos que estão sendo cobrados, prescreveu. Quando a gente tem matéria de defesa que não precisa instrução probatória, porque para comprovar prescrição não precisa provas, a gente simplesmente peticiona e diz para o juiz, está prescrito. Nós estamos no ano, foi ajuizada essa ação em agosto de 2020, sendo que trata-se de lançamentos feitos aqui, essa cobrança são de fatos geradores, enfim, que foram lançados em julho de 2012. É somente a gente expor para o juiz, mostrar a situação, pedir então a decretação da prescrição e a extinção da execução fiscal. Claro, prescrição aqui eu dei um exemplo, né? Pode ser que tenha alguma outra situação. O que eu quero enfatizar é que a exceção de pré-executividade, ela não comporta produção de prova. Mas, claro, como a gente está falando aqui da parte prática, né? Vamos conquistar os clientes, a gente sabe e deve fazer o quê? Se o executado não tem nenhum bem, nada, nenhuma garantia, tem ainda que gastar com garantia, tá adquirindo uma garantia apenas para poder apresentar a sua defesa e dizer que já pagou, que está prescrito, enfim, né? Poder alegar a sua matéria de defesa. Nesses casos, então, que a gente tem matéria de defesa, não precisa instrução probatória. Lembrem, é como lá no mandado de segurança. Tem que ter a prova pré-constituída. Já temos a prova ali pré-constituída, é aceito sim, né, pelo juiz aí a exceção de pré-executividade. Aí o que acontece? A gente pede que seja acolhida a exceção, né, se acolhe ou se rejeita. Da exceção de pré-executividade cabe agravo, tá? Não é apelação. E aí, então, acaba sendo aí bem utilizado, é aceito pela doutrina sim, tá? Não se trata de um recurso, como eu disse, ela é conhecida, exceção de pré-executividade, é uma petição simples, é uma manifestação, tá? Não se trata de um recurso, enfim, de um novo processo, porque embargos à execução ganha um novo número, fica apenso a execução fiscal, né, que suspende a execução fiscal enquanto está tramitando os embargos. Já a exceção de pré-executividade apresentado ali direitinho na própria, a exceção de pré-executividade apresentada na execução fiscal, não ganha um novo número, né, não ocorre ali aquela suspensão temporária, porque o juiz intima o exequente para se manifestar sobre a exceção apresentada.
Às vezes pode ser que o juiz novamente, né, venha intimar o executado para falar um pouco sobre a manifestação do exequente, enfim. Em outros casos já acontece o julgamento, então, acolhendo ou rejeitando a exceção. Como eu disse, cabe desse despacho, né, dessa decisão, cabe agravo de instrumento. Aconselho que seja feito o agravo se de fato temos matéria, porque a simples interposição do agravo de instrumento não suspende a decisão de primeiro grau. E a nossa ideia, normalmente, quando se apresenta esses agravos, é seguir dando mais uma protelada, manter ali o processo suspenso, mas não ocorre, salvo se nós tiver de fato alguma matéria mesmo, se for cumpridos os requisitos e aí seja recebido com efeito suspensivo. Bom, se a gente está falando sobre esses casos aqui, prescrição, pagamento, tem algo realmente a ser discutido, sim, vale a pena. Ajuizem, façam o agravo, peçam a suspensão, né, o efeito suspensivo, que pode ser que realmente ocorra, né? Mas quando a gente faz aquele modelo lá, né, que a prof disponibilizou para vocês, mais protelatório, alegando uma coisinha aqui outra, não vale a pena, né, porque não vai ocorrer aí o efeito suspensivo. Então, né, essa aula ela é muito importante, porque execução fiscal faz parte da vida de qualquer advogado tributarista. Tá? Vão ter muitas e muitas e muitas, e não falem para o cliente que não tem solução, porque olha quantas soluções a gente está vendo aqui. Exceção de pré-executividade, compra de garantia, oferta de garantia, tem várias coisas que podem ser feitas, né? O que a gente tem que dosar? O que o cliente gostaria, né? Se a ideia é estar resolvendo aquela situação, é adimplindo a execução, né? Enfim, quanto ele tem disponível também em caixa para poder estar investindo no pagamento, porque antes de sair parcelando tudo, né, gente? Porque parcelamento é algo que não precisa nem do advogado para fazer, o parcelamento o próprio contador da empresa pode fazer ali de forma administrativa. Então, antes de ser feito o parcelamento, sempre é bom a gente pensar em outras possibilidades. Aderir a algum programa que o governo tenha, né, naquele momento, ou esperar um pouco, porque pode ser que esteja para sair algum tipo de refis ou algum programa, né, programa de pagamento, como no momento a gente tem programas aí do governo federal, né, pagamento que chamam aí extraordinário, para poder estar adimplindo com outras, com mais possibilidades, né, aquelas, enfim, que já está na dívida ativa há muitos anos, né, eles estão concedendo aí um deságio bem alto, um desconto grande. Então, sempre sentem com o cliente. Primeiro, pensem em todas as possibilidades que pode estar ocorrendo. Né? Conversem com o cliente, sejam honestos sobre essas possibilidades, verifiquem o que tem disponível para poder ir atrás e estar resolvendo. Claro, tem situações, né, que a empresa não tem mais dinheiro. A execução, né, legítima, os valores são devidos. Tá, ok, vai ser como a gente combinou já. A última ratio, a última opção é a gente dizer, olha, enfim, né, vamos deixar rolar a execução até ou o fisco encontrar bens ou ocorrer o arquivamento. Ainda quero falar sobre mais uma possibilidade diante de uma execução fiscal, porque daí a gente já vai entrar num novo assunto que é a questão da recuperação de créditos tributários. Então, assim, vou já introduzir esse assunto, essa questão da recuperação de créditos tributários, porque é uma possível
forma também da gente estar resolvendo uma execução fiscal de um cliente. Então, recuperação de crédito tributário. Bom, execução fiscal. Temos o credor e o devedor. Se o devedor também pode ser credor e o credor devedor, se faz um encontro de contas, né? Então, se por um acaso a gente verificou que o nosso cliente tem créditos tributários a recuperar, e aí a gente vai ter que verificar se essa recuperação ela vai ser feita através de uma auditoria, né, de forma administrativa, se é através de alguma tese que a gente vai estar buscando, e em que pé está essa tese, ela está muito no início, ela já chegou lá no STJ, no STF, ela foi votada. Então, é uma possibilidade, é com a recuperação de créditos. Pode acontecer do cliente de vocês receber uma execução fiscal de 1,5 milhão, né? Uma baixinha, vamos falar. E ele tem de créditos tributários, foi apurado, olha, eu botei acho que aqui 1.500 e não 1,5 milhão, né? Peraí, então, 1,5 milhão. E nos nossos cálculos lá, foi verificado que ele tem 3 milhões de crédito. E aqui a gente está falando de IPI, porque tem que ser o mesmo tributo, né? Não adianta eu ter crédito de ICMS e peticionar lá na execução fiscal ajuizada pela União cobrando IPI. Então, crédito da mesma espécie tributária. Então, aqui a execução fiscal é de 1,5 milhão referente a IPI e tem 3 milhões para a empresa. Muito, muito importante que não dá para deixar de fazer para os clientes é a recuperação de créditos tributários. Porque aí está o dinheiro, tanto para os advogados como para os clientes. Quando a gente recupera crédito tributário, a gente está falando em devolver valores, né, para o cliente que foram pagos indevidamente. Esses valores eles podem ser devolvidos em pecúnia ou em forma de compensação, caso exista dívida. E para o advogado é muito interessante porque sempre que falamos em receber valores ao final, fica sempre bem mais fácil da gente estabelecer cobrança de honorários, né? A gente tem essa cultura aí dessa dificuldade de estar cobrando pelo serviço no início de tudo, ainda que tenha que ocorrer essa cobrança, mas honorários sobre o êxito é sempre muito interessante para as duas partes, porque o advogado pode